Olá pessoal, vamos iniciar hoje mais um vídeo. Hoje é um vídeo onde eu vou fazer uma abordagem sobre anatomia relacionada à região de terceiros molares inferiores, tá? Por que vai ser uma anatomia relacionada ali? Muitas vezes durante uma aula de anatomia, no período em que a gente está na faculdade, a gente vai ver os passos anatômicos, eles muito isolados. Por exemplo, a gente vai estudar a primeira parte de osso, depois nós vamos estudar a parte de veias, artérias, nervos, músculos, tudo de maneira isolada, certo? Enquanto que se no período, quando a gente já vai para a clínica, a gente vai com a mão na massa mesmo, a gente não consegue ter essa parte isolada. Na verdade, tudo nosso está tudo interligado. Você não consegue separar sua veia, sua artéria, está tudo misturado. Então, quando a gente vai para a cirurgia, quando a gente vai para o nosso dia a dia, é completamente diferente do que a gente aprende na anatomia. Então, eu vou fazer uma anatomia, eu vou fazer uma aula aqui hoje, eu estou mostrando esse vídeo, para fazer uma explicação mais sucinta do que é mais próximo da realidade do nosso dia a dia durante um procedimento cirúrgico. Em que a gente vai ter, por exemplo, vai estar tudo misturado ali e a gente vai conseguir enxergar isso, tá? Lógico, dentro das limitações, que é um ser vivo, toda a complexidade que isso existe, tá? Mas a gente vai estar compreendendo a parte anatômica, os riscos, os cuidados que a gente tem que ter relacionado a cada estrutura anatômica. Tá? Mas antes de a gente iniciar essa aula, não se esqueça de duas coisas. De se inscrever nesse canal e de me seguir nas redes sociais, tá ok? Assim você vai receber todo o conteúdo que eu consigo produzir relacionado à cirurgia oral menor. Então vamos lá. Ó, seguinte, primeiramente aqui, ó, nessa imagem, a gente já consegue ter alguma noção. Vou começar primeiro com a parte da osteologia, que é só a parte de tecido ósseo, em que aqui a gente vai ter a sinalização do terceiro molar. Mas o que eu quero chamar mais atenção nesse aspecto aqui dessa imagem é a respeito da fossa submandibular, tá? Porque a gente fica com muito receio a respeito de lesar nervo, esse tipo de coisa com o terceiro molar, mas esquece dessa parte aqui, ó. Essa é uma parte que tem uma relevância muito grande pra gente, tá certo? Aqui fica alojada a glândula submandibular, mas mais do que isso, essa cortical aqui, ó, ela é a cortical mais fina, comparada com a cortical da maxila, que é a cortical vestibular da maxila, que ela tem um osso mais delgado, um osso mais fino do que a palatina. Aqui é o contrário. O osso mais fino, ele está voltado para a face lingual, não da vestibular. Qual que é a implicação disso? Se a gente for fazer uma exodontia via alveolar por fórceps, na hora de fazer o movimento de luxação, nós temos que forçar mais para o lado lingual, enquanto nos dentes superiores, anteriores, no espanal maxila, no incisivo central superior, a gente faz um movimento mais forte um pouco para a vestibular, tá certo? E aí, só para demonstrar toda a parte aqui a parte introdutória que eu fiz desse vídeo, olha a complexidade, porque aqui está tudo misturado. Aqui a gente vai ter tanto a veia sublingual, o plexo vasco nervoso alveolar inferior, o tecido ósseo da mandíbula, músculo bucinador, músculo masseter, ramos do nervo facial, glândula parótida, ducto da glândula parótida acessória. Então, ou seja, tudo isso aqui que está próximo aqui do nervo de um terceiro molar. A glândula submandibular, conforme demonstrei, olha o desenho aqui, ó, da fossa submandibular, da fóvea submandibular, onde conforme ela vai se alojando, que é exatamente esse desenho aqui. Ok? Mas aí, agora, passando para a próxima imagem, a gente vai ter uma relação melhor ainda por que eu estou falando a respeito da glândula submandibular. Aqui, ó, a gente vai ter um corte semelhante a um corte de uma tomografia, tá? Na tomografia a gente não consegue enxergar os tecidos moles, a gente só consegue enxergar os tecidos duros, mas nesse corte que eu retirei desse livro aqui, a gente consegue ter desse atlas de anatomia, a gente consegue ter uma representatividade muito boa do que a gente enxergaria numa tomografia e até melhor, porque aqui a gente tem os tecidos moles. O que a gente vai ter de importante aqui? Vai ter um músculo milioide, tá ok? Que está nessa parte aqui, e embaixo do músculo milioide a gente vai ter a glândula submandibular, com o espaço submandibular. Por que isso aqui é o que eu estou falando aqui é uma questão, uma estrutura anatômica, uma região anatômica importante pra gente? Porque, ó, na hora que a gente vem aqui para essa tomografia, olha como, nesse corte aqui, por exemplo, como que essas raízes, elas têm uma cortical óssea muito fina da região da fossa submandibular com a relação das raízes desse terceiro molar. Então, ou seja, se a gente fazer um movimento com um fórceps, com uma alavanca, uma cunha, alguma coisa, um movimento
inadequado, a gente pode deslocar uma raiz para essa região. E aí o acesso para poder remover ela é bem mais complicado, bem mais delicado para a gente ter esse acesso, porque vai ter a língua, vai ter a musculatura, vai ter um músculo milioide que a gente vai ter que até conseguir atingir e buscar essa raiz ou esse fragmento dentário, até mesmo um dente, que foi deslocado para o espaço mandibular. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá ok? E essa imagem aqui traz uma outra observação, uma coisa que eu falo sempre nos nossos vídeos, é o seguinte, que a gente sempre tem o medo da relação das raízes do terceiro molar com relação ao nervo alveolar inferior. Só que aqui a gente fica sempre preocupado, nervo alveolar inferior, relação com o canal mandibular. E se esquece que aqui não passa somente o nervo alveolar inferior, aqui passa um plexo vasculo nervoso, ou seja, passa vasos sanguíneos e um nervo, artéria e veia, certo? Alveolar inferior, que aí está muito bem representada nesse esquema aqui desse atlas, onde a gente vai ter a artéria, a veia e o nervo. Por que é importante a gente saber disso? Como a gente fica sempre preocupado com a relação das raízes do terceiro molar de qualquer outro dente com o canal mandibular na hora da extração e a gente promover uma lesão no nervo alveolar inferior e consequentemente uma parestesia, fica só preocupado com a parestesia, mas se esquece que existe o risco de hemorragia também, porque a gente pode romper somente o nervo, pode romper somente a artéria, pode e a veia, ou pode romper tudo, e a gente vai poder ter uma hemorragia e uma parestesia, que seria extremamente pior. Então, não somente ficar preocupado com a questão do nervo alveolar inferior, mas lembrar-se dos vasos sanguíneos também. E aqui, agora voltando de novo para a imagem aqui do Atlas, aqui embaixo a gente vai ter aqui representado o linfonodo submandibular. O linfonodo submandibular, pessoal, ele é o único linfonodo que a gente consegue palpar ele em situações normais. Os outros linfonodos a gente só vai conseguir palpar se eles estiverem infartados, tá? Ou seja, vão estar inchados. E a gente precisa muitas vezes fazer essas palpações para procurar tanto questões neoplásicas, se a gente suspeita, vamos supor, tem uma lesão na borda de língua, a gente suspeita que é uma neoplasia. Se for uma neoplasia, muitas vezes os linfonodos vão estar infartados, então a gente faz a palpação para verificar se os linfonodos estão infartados. Ou mesmo uma infecção. Vamos pensar que o paciente está com uma pericoronarite e está apresentando febre e você está suspeitando, ele reclamando que aqui embaixo está com caroço. Aí a gente vai palpar e vai verificar se acha o gânglio, tá, submandibular. Se a gente palpar e o paciente relatar a dor, a gente sentir que ele está maior do que o normal, aí é provavelmente uma disseminação da infecção. A gente vai precisar entrar com antibiótico, o paciente está com febre. Então a infecção, que no caso é odontológica, ela está deixando de ser somente odontológica, está se tornando uma infecção sistêmica. Tá? E por isso que a gente vai ter que entrar com antibiótico para controlar a princípio essa infecção, tá joia? Então ele fica mais ou menos nessa região. Se você tentar em você mesmo, uma hora você vai passando aqui assim, você sentir uma bolinha, um carocinho mesmo. E esse carocinho, ele é normal, é nada mais, nada menos do que o gânglio submandibular, tá ok? Então, aqui a gente já passou por essa parte aqui. E aí, eu vou demonstrando aqui nessas outras imagens as relações que nós temos das raízes dos terceiros molares, principalmente, com o nervo alveolar inferior, e que não tem um padrão, tá? Ela pode promover um encurtamento apenas da luz do canal, mas não ter uma relação. Pode ter apenas estar encostado, ter uma relação, mas não está intimamente lá dentro do canal mandibular, como a gente pode ter alguns casos que sugerem ter essa relação mais próxima entre a raiz e o nervo alveolar inferior, ou o canal mandibular, ou o plexo vasculo nervoso alveolar inferior. Por que eu falo que sugere? Porque todas essas imagens radiográficas, elas não representam a realidade. A gente só vai conseguir ter a certeza, igual, por exemplo, nessa tomografia, em que a gente vê nitidamente que existe uma distância já entre essas raízes e o canal mandibular. E a gente pode fazer essa cirurgia com muito mais tranquilidade, tá? Mas a gente teria que tomar um cuidado aqui, principalmente nessa raiz que foi apontada aqui com uma distolingual, de não fazer um movimento de cunha ou uma alavanca inadequada e deslocar essa raiz para o espaço mandibular, tá certo? E ainda aqui, nós vamos pensar agora é somente parte de estrutura nervosa mesmo, tá? Principalmente a respeito do nervo lingual, tá? Ele é o nervo que ele vai ter aqui próximo
a sínfise da mandíbula, onde vai ter uma bifurcação entre o nervo mandibular, entre o nervo alveolar inferior, que ele vai entrar aqui no forame da mandíbula e vai vir por dentro do canal mandibular, promover a inervação dos dentes, tá? E depois se esterilizar aqui no forame mentoniano. O nervo lingual, ele vai ter após essa bifurcação, ele vai vir na face lingual da mandíbula, percorrer bem próximo aqui a parte lingual, um pouco acima da fóvea submandibular, da fossa mandibular, e depois ele vai para a língua promover a inervação da língua, tá? Mas o que o nervo lingual aqui ele vai ter como terceiro molar? Não vão ter duas características extremamente importantes. A primeira é que é o seguinte, como que nós vamos fazer a incisão, certo? Sobre a crista da incisão alveolar, para que a gente não lesione esse nervo, tá certo? E também a odontosecção. A odontosecção, nós deveríamos fazer ela nesse sentido aqui, correto? Só que esse dente aqui, ele está erupcionado. Se ele tivesse incluso, ele estaria mais ou menos nessa região aqui, ó. Então ele estaria nessa parte aqui, ó. Olha para você ver como que nós já temos ramificações aqui do nervo lingual passando bem próxima ao tecido ósseo da mandíbula, a face lingual aqui da mandíbula. E se na hora da odontosecção a gente passa com a broca, por isso que a gente não deve romper o dente, desgastar o dente totalmente na odontosecção. A gente deve deixar um pequeno fragmento, um pouquinho de dente inteiro, depois entrar com uma alavanca e promover uma fratura dessa coroa, da raiz do dente, enfim. E não ir até o final da cortical, da face lingual do dente, porque com o movimento às vezes a gente pode passar um pouco, pegar, é muito fino aquela tábua óssea, pegar a tábua óssea e aí na odontosecção também a gente já lesionar o nervo alveolar inferior, promover uma parestesia do nervo alveolar inferior, não, do nervo lingual, perdão. Promover uma parestesia do nervo lingual e o paciente ter desconfortos na língua por conta da odontosecção que nós causamos. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? E prevenir essa parestesia aqui. E a respeito da incisão alveolar, a gente tem que tomar um cuidado, porque eu vejo muito comum, principalmente quando eu vejo alguém que está iniciando a cirurgia, fazer a incisão nesse sentido vermelho aqui, ó. E isso está totalmente errado e tem grandes chances de causar também uma parestesia do nervo lingual. Ó, mais ou menos nessa região, lembra quando eu falei no início, lá na parte introdutória desse vídeo, que a gente não consegue ver tudo separadinho? Como, por exemplo, aqui, ó, que aqui a gente consegue ver osso, dente e somente nervos. Mas, entretanto, na hora mesmo que a gente está ali no dia a dia, na hora da cirurgia, a gente vai enxergar isso aqui, ó, a mucosa e nada mais. Mas a gente sabe, ó, que aqui tá, ó, o ramo ascendente da mandíbula, então aqui provavelmente, ó, nessa região vai estar tendo a bifurcação do nervo mandibular e nervo alveolar inferior e do nervo lingual, então ele vai estar passando por aqui, a gente não consegue ver ele, a gente não consegue saber exatamente onde ele está. Então a gente tem que evitar incisar essa região. Então como vai ser a incisão? Nós vamos vir intraocular e na hora que chegar aqui, ó, mais ou menos ali no ângulo entre a distal e a vestibular do segundo molar, a gente vai fazer uma incisão mais voltada, indo para o ramo da mandíbula. Então a gente vai fazer o seguinte, palpa o ramo da mandíbula, põe o dedo aqui dentro, põe o dedo dentro da boca, palpa o seu ramo da sua mandíbula, você vai sentir ele. Na hora da cirurgia você faz isso com o seu paciente. Você palpa o ramo da mandíbula, sente ele e você vai fazer a incisão sobre ele. Por quê? Se você fizer a incisão sobre ele, de um lado vai estar o nervo bucal junto com o músculo bucal. Você não vai lesionar, tá tranquilo. Do outro lado, o lado lingual, vai estar percorrendo o nervo lingual, que a gente também não vai estar. Então a gente vai estar no meio dos dois. Você não vai ter problemas com isso, você vai evitar seus problemas, na verdade. Que é como está demonstrado nessa incisão aqui embaixo, ó. Ela está inclinada, indo para o ramo da mandíbula. Eu não vim aqui, ó. Se eu venho nessa região, ó, se eu venho nessa região aqui, ó, a possibilidade que eu viesse lesionar o nervo lingual seria considerável. Tá vendo como que ela fica inclinada, ó? Então é esse o sentido que deve ser feita a incisão de avelanal, a incisão na região posterior do segundo molar, tá bom? Segundo molar inferior, para a gente evitar essa parestesia aí do nervo lingual. Então, pessoal, ó, durante essa aula eu tentei demonstrar os aspectos anatômicos, as estruturas anatômicas de relevância para a gente relacionada à região de um terceiro molar inferior. Eu tentei fazer um apanhado misturando tudo para a gente conseguir enxergar como se fosse tudo misturado e tudo que tem realmente uma relevância clínica ali para a gente. Eu não vou ficar falando, de um lado tem a linha oblíqua externa, aí do outro lado tem
as favelas, sei lá o quê. Gente, isso daí é coisa que pra gente não vai ter grandes relevâncias clínicas ali na hora a gente tá durante uma cirurgia, ok? Então, eu peguei os acidentes anatômicos importantes, os cuidados que nós devemos ter, e aí sim a gente ter uma cirurgia com conhecimento anatômico adequado, tá ok? Então, muito obrigado, não se esquece de se inscrever nesse canal novamente, como eu estou te pedindo, e também de seguir nas redes sociais, tá ok? Até mais, grande abraço, tchau, tchau!